Olá, a gente começa agora mais uma edição do Trabalho em Revista, programa produzido aqui pelo Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Nesta edição você confere como acompanhar o recolhimento do seu FGTS e não ter surpresas na hora que mais precisar. Há muita dúvida ainda, principalmente no extrato pró-rescisório. Entenda como funciona o CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, e como ele é importante para garantir os direitos de um trabalhador acidentado. É uma forma da gente ter a estatística e um estudo epidemiológico de como essas ocorrências se dão no cotidiano do trabalhador. Em estúdio, o juiz Plínio Podolã comenta sobre a oportunidade para profissionais especialistas em diversas áreas se tornarem peritos judiciais. Isso e muito mais agora no Trabalho em Revista. E o governo federal começou a liberar os valores de FGTS retido nas contas inativas. Mas muita gente acabou descobrindo que o patrão não depositou o dinheiro devido. Por isso, é importante acompanhar de perto esse processo. E na matéria que você vê agora, a gente traz os detalhes sobre esse benefício. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um direito do cidadão, que deve ser recolhido pelo empregador. O valor corresponde a 8% sobre a remuneração paga. Esse montante é tido como uma espécie de poupança. Mas muitos ainda têm dúvidas quanto a esse benefício. Muitos trabalhadores, quando têm dúvida, eles voltam atrás, porque tem a ressalva que faz. E quando os trabalhadores vão lá, há mais de 5 dias, na nossa convenção nova, nós coloquemos uma multa de rescisória, Passou de 5 dias, está pagando a multa de 1,30 avos por dia de mora. E as dúvidas não são só por parte dos trabalhadores. Profissionais de contabilidade também enfrentam dificuldades em fazer esse controle. Tem acontecido muito isso nas rescisões de contrato de trabalho, onde que às vezes as empresas, a contabilidade vem, eu não consegui gerar o documento necessário. E a gente não efetua a rescisão, a homologação do trabalhador, que é o acerto dele final, sem estar com esses dados corretos. Um risco que pode custar caro para o trabalhador, que na maioria das vezes faz planos em cima do valor do FGTS. E na hora que mais precisa, chega a enfrentar dificuldades para sacar. A recepção do saque do FGTS, depois que é demitido de 1 ano sem justa causa, estava trazendo muitos problemas com relação ao saque do FGTS, por falta de informações necessárias para promover esse saque. Há muita dúvida ainda, principalmente no extrato pró-rescisório, porque o extrato pró-rescisório ele traz várias informações que vai desde a Receita Federal, Previdência Social e a própria conta do FGTS. Muitas vezes, quando há divergência dessas informações, não sai o extrato pró-rescisório. Muitas vezes, para corrigir situações, leva tempo pelo processamento dentro da Caixa. Além de a empresa ficar atenta para evitar erros no cálculo e depósito do benefício, é preciso também que o trabalhador faça esse controle. Esse acompanhamento pode ser feito pela internet no site da Caixa Econômica Federal. Isso facilita bastante até para melhorar o acompanhamento do FGTS pelos próprios trabalhadores. Todo mundo está sujeito a sofrer algum tipo de acidente de trabalho. E a lei garante alguns direitos que amparam o empregado nestes momentos. Mas para isso, é necessário a emissão do CAT. Você sabe o que é? Muita gente que entrevistamos na rua nunca ouviu falar. E a gente explica agora. Não sei, eu nunca ouvi falar, mas gostaria de saber o que é, Não sei não, nunca ouvi falar. Até hoje nunca soube o que é o CAP e eu gostaria de saber. CAT é a Comunicação de Acidente de Trabalho, um formulário eletrônico que pede identificação, relato do caso e detalhes médicos. A ferramenta serve para os registros do INSS e para resguardar os direitos do trabalhador acidentado. É uma forma da gente ter a estatística e um estudo epidemiológico de como essas ocorrências se dão no cotidiano do trabalhador. A CAT é obrigatória e regulamentada desde 1967. A lei determina que todo acidente de trabalho ou doença profissional devem ser comunicados pela empresa ao INSS sob pena de multa em caso de omissão.
Quando o acidente gera morte, o registro precisa ser imediato. Nos outros casos, a empresa tem um dia útil para preencher a CAT. Se a empresa se nega a registrar o acidente, o próprio trabalhador, seus dependentes ou mesmo o sindicato da categoria devem apresentar essa comunicação à Previdência Social. As empresas, elas são bastante avessas na CAT, porque isso gera uma estabilidade temporária para o trabalhador e acaba tendo esse tipo de restrição, o que não deveria haver, mas infelizmente há, e aí o recurso é procurar primeiro o médico, os socorristas, testemunha, e o sindicato assinar, substituindo a empresa. Para preencher o formulário, é preciso seguir algumas orientações, como não assiná-lo em branco nem sem o atestado de um médico. O sindicalista alerta que a CAT deve ser tratada com cautela para evitar fraudes. Eu, por exemplo, já recusei assinar CAT, outros presidentes já recusou assinar CAT, porque a gente não tinha os indícios convincentes de que era um acidente do trabalho. Porque senão você pode assinar um CAT, por exemplo, que o sujeito teve um acidente de trabalho aqui em Cuiabá e nesse dia ele cometeu, por exemplo, um delito, um crime, num outro lugar. E aí a gente pode ser responsabilizado por isso. Às vezes ele está querendo um lobby para poder ele se isentar de algum crime cometido, de alguma falha cometida. Então é muito perigoso essa questão. Veja o caso da esposa de um servente de obras. Ela vai receber uma indenização no valor de R$200 mil por danos morais pela morte do marido. O empregado caiu de uma altura de 10 metros no posto de um elevador em qual trabalhava. Na reclamação que chegou ao TST, a esposa da vítima afirmou que o acidente ocorreu por culpa da empresa. Apesar de o elevador não estar no andar, a porta se abriu. O empregado entrou e caiu no poço de uma altura de 10 metros. A empresa alegou que o trabalhador teria forçado a porta antes do acidente. Só que laudos da perícia apontaram que a porta do elevador estava em perfeitas condições e não havia sinais de que teria sido forçada. A empresa então recorreu ao TST e insistiu na tese da culpa exclusiva do empregado e afirmou ainda que não havia relação entre o acidente e o trabalho. Mas o relator do caso na 7ª turma, ministro Vieira de Melo Filho, entendeu que o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte analisou todas as provas testemunhais, periciais e documentais de maneira detalhada e concluiu não ser possível dizer que o trabalhador foi o único culpado. Para que houvesse um entendimento diverso, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST. Nota-se que, em síntese, o tribunal alude que ninguém conseguiu precisar com muita clareza os fatos. E, havendo essa discussão, necessariamente não há como se afastar a responsabilidade. Por isso que eu estou negando o provimento aqui à luz do 126. O voto do ministro foi seguido por unanimidade e a esposa do empregado deve receber uma indenização de R$200 mil. E você gosta de redes sociais? Então, fique por dentro do que teve de melhor na nossa página no Facebook. Quem traz os detalhes é a jornalista Julie Corrêa. Oi, Zequias. Eu voltei com as novidades das nossas redes sociais. Vamos mostrar o que caiu nas graças do internauta esta semana. Olha que engraçado essa lhama, que representa uma pessoa que não se acha tão bonita assim e sente que sua aparência não contribui na hora de encontrar trabalho. Engraçado, né? Mas infelizmente isso acontece quase sempre. Afinal, quem nunca viu um anúncio de emprego com o termo boa aparência como uma das exigências? Pois é, mas isso mudou. Em dezembro do ano passado foi sancionada uma lei que proíbe a expressão boa aparência em anúncios de vagas de emprego. Agora ninguém precisa se sentir discriminado pela aparência. Afinal, um bom profissional não se mostra pela beleza ou pela roupa que veste, não é? Mais de 560 internautas curtiram o post. Os comentários foram os mais legais. Claro que rolou algumas piadinhas de quem perde o amigo, mas não perde a piada. E teve gente com a autoestima lá em cima, como Jackson, que disse: ainda bem que eu sou lindo. É isso mesmo, Jackson. Antes de tudo, nós é que temos que nos achar bonitos, né?
E os nossos seguidores também gostam de posts que tratam de assunto sério logo de cara, que não usa nenhuma metáfora e vai direto ao assunto. Como este aí que mostra a diferença entre diaristas e empregadas domésticas. Você sabe qual é? A diarista trabalha de forma não contínua, com mais flexibilidade. Recebe o valor da diária antes ou depois do trabalho, sem benefícios. Não tem controle de jornada e trabalha só 2 dias da semana no mesmo local. Já no caso da empregada doméstica, o serviço é contínuo, em dias pré-determinados na residência da pessoa ou da família. Recebe salário e demais verbas trabalhistas, como férias e 13º. O salário é pago por quinzena ou por mês. Há controle de jornada, que vai de 8 horas diárias a 44 horas semanais. E os direitos são válidos para acima de 2 diárias por semana. E aí, deu para entender a diferença? Instrutivo esse post, né? Até agora foram 528 compartilhamentos. A Alessandra Barrichello elogiou as orientações e disse que é fã da página. Ela, inclusive, salienta que os direitos são válidos também aos empregados domésticos, homens. Muito obrigada pela sua dica. A nossa equipe está atenta a todos os comentários. Viu só? Aqui você aprende tudo sobre direitos e deveres trabalhistas de uma maneira bem humorada. Vai lá e curte agora mesmo a nossa página do TRT Mato Grosso. E agora você também pode seguir a gente no Instagram, @TRT Mato Grosso. Por hoje é só. Semana que vem a gente está de volta. E você aí, continue conectado com a gente através das nossas redes sociais. Zequias. Obrigado, Julie. Agora fique por dentro do que acontece na Justiça do Trabalho com o Giro da Semana. Em novembro do ano passado, 70 trabalhadores de uma empresa que prestava serviço para a Infraero foram demitidos sem justa causa. Ainda assim, eles passaram as festas de fim de ano sem receber os salários, as verbas trabalhistas e não tiveram acesso às guias de seguro-desemprego para pleitear o benefício. A liberação foi feita através de uma audiência de conciliação na 2ª Vara do Trabalho de Várzea Grande. As varas itinerantes da Justiça do Trabalho voltam a funcionar no estado por determinação da presidência do Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A portaria assinada estabelece a reativação das unidades de Canarana, Nova Chavantina, Campo Verde e Aripuanã e a implantação de novas unidades em Colniza e Paranatinga. Com a volta das atividades nesses municípios, trabalhadores, empregadores, advogados e testemunhas não precisarão se deslocar para municípios vizinhos. O calendário de atendimento a estas unidades será divulgado ainda este mês. Após mandar para o próprio e-mail informações sigilosas do local de trabalho, um empregado de uma empresa de assistência médica foi mandado embora por justa causa. O trabalhador atuou como agente de atendimento por cerca de 1 ano na empresa, quando seus superiores descobriram a má conduta do empregado. A decisão foi revertida pela 5ª Vara Trabalhista de Cuiabá por entender que, apesar da atitude suspeita, o conteúdo enviado não foi divulgado a terceiros. No processo, o trabalhador ainda pediu danos morais pela justa causa, o que foi negado pela Justiça, pois, segundo a juíza Eleonora Lacerda, não houve abuso de direito ou prática de ato ilícito por parte da empresa. E no próximo bloco, a jornalista Aline Cubas conversa com o juiz auxiliar da presidência aqui do TRT, Plínio Podolan. Ele fala sobre o cadastro permanente de peritos. Agora, profissionais especialistas em diversas áreas também podem prestar serviços para a Justiça do Trabalho. Não saia daí, que a gente volta já. O TRT de Mato Grosso reconhece que ser bem atendido é um direito de todo cidadão. Por isso, a Central de Atendimento ao Jurisdicionado e à Ouvidoria, localizadas no térreo da sede do TRT, estão à disposição para informar e orientar o público em geral, que poderá também fazer reclamações, elogios ou sugestões. Certamente, a sua participação irá contribuir para a melhoria de nossos serviços. Venha, participe, teremos o maior prazer em recebê-los. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. Amigo, já vai pra casa? Vou nada, ainda vou ter que rodar a noite inteira pra fazer umas entregas. Rapaz, vê se para pra descansar, hein? Porque ó, dirigir o dia e a noite inteira cansa o motorista. Eu não canso à toa, ainda aprendi uns truquezinhos aí pra tapear o cansaço. Deixa comigo.
Viu o que eu te disse? Trabalho direito é trabalho seguro. Pior que é. Na hora de pensar em segurança, algumas coisas podem ser deixadas de lado no trabalho. Talvez por achar que não são necessárias, ou porque até atrapalha. Não importa o trabalho, o melhor negócio é sempre valorizar a vida. A justiça do trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Um país se constrói com respeito às leis e trabalho, de empregadores que assumem os riscos do negócio e de empregados que emprestam sua mão de obra. A Justiça do Trabalho é o ramo do judiciário que julga os conflitos e concilia patrões e empregados. Seu papel é estabelecer a paz social, permitindo que o país cresça com dignidade e segurança. Defenda a Justiça do Trabalho. Ela é de todos os brasileiros. Na hora da rescisão do contrato, empregador e empregado nem sempre estão do mesmo lado, mas no acerto precisam pôr à mesa todos os detalhes do contrato de trabalho e como ele foi cumprido. Este é o melhor momento para resolver as pendências. A Justiça do Trabalho não acontece só nos tribunais. Ela é feita por todos nós. Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso. A Justiça do Trabalho está à procura de médicos, engenheiros e psicólogos. Para saber como esses profissionais podem atuar na Justiça do Trabalho, a gente conversa agora com o juiz auxiliar da presidência do TRT, Plínio Podolan. Doutor Plínio, como esses profissionais e outros podem atuar na Justiça do Trabalho? Bom, Aline, a Justiça do Trabalho, assim como todos os ramos do Poder Judiciário, eles precisam de auxiliares. E os peritos são auxiliares da Justiça por força de lei. Então é um leque bem extenso de especialidades que a gente pode ter utilidade nos processos judiciais, né? Então eles podem atuar toda vez que a gente tiver necessidade de uma perícia técnica, seja de engenharia, de medicina ou de outra profissão. Mas eu falei que a Justiça do Trabalho estava à procura desses profissionais, mas eles atuam, eles prestam serviço, tem um horário, eles atuam no tribunal, nas varas, como é que é esse auxílio que eles prestam? Eles não precisam estar no tribunal, não há nenhum expediente, nenhum horário, eles trabalham isoladamente para cada processo e depende de que tipo de perícia eles vão realizar. Exemplo, se a gente tem a necessidade de uma perícia médica, porque na ação trabalhista teve um reclamante que disse que teve algum acidente de trabalho e esse acidente de trabalho causou alguma lesão corporal. Então a gente precisa que um médico avalie a gravidade dessa lesão corporal, a extensão do dano dessa lesão corporal, se houve ou não um nexo causal com o acidente que ele disse. E para que ele realize essa perícia e traga esses elementos para a gente, ele pode fazer, por exemplo, no consultório dele mesmo ou numa sala de perícias que o tribunal tem à disposição na capital. Nós só temos essa sala de perícias à disposição na capital. No interior, nas varas do interior, o médico normalmente faz no seu próprio consultório. Fica a critério do médico aonde ele vai fazer essa perícia. Já no caso, por exemplo, do perito engenheiro, que é para avaliar, por exemplo, as condições ambientais de trabalho, se tem insalubridade, periculosidade e esses outros elementos, o engenheiro ele precisa ir até a empresa para fazer a avaliação disso. Então, depende de cada objeto e da forma como o perito vai trabalhar. Mas ele não tem uma vinculação direta com a justiça, né? É um contrato por processo. Então, para cada processo, o juiz convoca aquele perito da sua confiança, que tem habilidade técnica para fazer aquilo, e a partir daquela convocação há uma relação de auxílio à justiça. E esses profissionais, o senhor falou da confiança do juiz. Onde é que ele se apresenta? Como é que ele passa a fazer parte desse rol de profissionais que a Justiça busca? Hoje, aqui no TRT, nós temos a centralização desse cadastro. Ano passado, teve uma resolução nova que foi publicada pelo Conselho Nacional de Justiça e nós nos adequamos a essa resolução para criar esse cadastro único de peritos. No estado todo? No estado todo. Quem é o órgão centralizador desse credenciamento é a CAESC, né, que é
o que dá apoio à execução e à solução de conflitos nas varas. Então a CAESC, que funciona no 6º andar do Fórum Trabalhista aqui em Cuiabá, ele recebe todos esses credenciamentos, essas habilitações dos peritos de todo o estado. E esse rol de peritos fica à disposição de todas as varas do trabalho. E esses profissionais têm que ir até o Fórum Trabalhista de Cuiabá para se cadastrarem, doutor? Não necessariamente. Ele pode fazer esse credenciamento diretamente pelo site do tribunal e no site do tribunal ele vai verificar que tem alguns requisitos que ele precisa cumprir e documentos que ele precisa apresentar. Ele preenche esse formulário e encaminha esses documentos para a CAESC. A CAESC analisa, verifica se estão preenchidos todos os requisitos legais e habilita esse perito dali para frente. Os peritos que já estão credenciados vão ser mantidos nesse banco de peritos. E o cadastramento é único, o senhor falou uma lista única e pode fazer via internet. Mas como é que vai se saber um profissional que se cadastra em Cuiabá? Ele pode atuar numa vara do interior? Como que se dá isso? O perito ele pode se cadastrar também diretamente na vara, se ele quiser. E daí o que a resolução hoje disciplina é que a vara encaminhe esses dados para o núcleo para manter esse banco atualizado. E nesse credenciamento, o que a gente solicita sempre é que o perito indique quais as cidades que ele atua. Porque o perito ele pode atuar só na capital ou pode atuar só numa região do estado. Nós temos peritos, por exemplo, que nem são do estado de Mato Grosso, são de outros estados e que vêm para cá para realizar essas perícias. Então, sempre no credenciamento é importante que ele diga quais as unidades ou quais as regiões do estado em que ele pode atuar. Esses profissionais, eles têm que estar vinculados a alguma empresa ou individualmente como autônomo? Até o ano passado, nós tínhamos apenas peritos pessoas físicas, autônomos, né? Então, o engenheiro, ele era credenciado como engenheiro, o médico como médico e por aí vai. No ano passado, a resolução do CNJ trouxe uma novidade, a possibilidade de que sejam credenciadas pessoas jurídicas. São empresas ou instituições que têm essa especialidade e daí ela se credencia como pessoa jurídica, de modo que o juiz pode indicar essa empresa e essa empresa indica o profissional habilitado para fazer essa perícia. Essa atuação, esse trabalho, doutor, como é que ele é remunerado? Ele é remunerado através dos honorários periciais. Cada trabalho tem a sua análise de forma individual. No momento em que o juiz determina a perícia e no momento em que ele vai arbitrar, né, fixar os honorários, ele precisa analisar vários elementos. A complexidade da perícia, o gasto que o perito teve para deslocamento, entre outras coisas, o tamanho da perícia que vai ser realizada. Então ele leva em consideração esses elementos e fixa um honorário. Nós temos um teto, né, que não pode ser ultrapassado em regra, esses honorários periciais quando há determinação de pagamento pela União. Mas os honorários podem ser pagos tanto pela parte reclamante, que foi quem solicitou a perícia, como pela parte reclamada, que foi quem foi objeto da perícia. E daí nós podemos ter duas situações, né? Pode ser que o reclamante tenha perdido em relação ao que ele pediu, mas pode ser que a reclamada também tenha perdido. E a lei diz que quem perde paga. Doutor, e qual que é a importância de ter esse cadastro? Por que a Justiça está abrindo e à procura de mais profissionais? Hoje em dia, Aline, a gente sabe que um dos principais gargalos do nosso processo é a perícia. O que isso significa? Que às vezes o processo ele demora mais do que o necessário, ou mais do que o razoável, que é um princípio, inclusive, que é a celeridade, né, a rapidez do processo, porque a gente não encontra profissionais habilitados em determinadas áreas. Ou então porque nós temos um número reduzido de peritos e os peritos que prestam esse serviço ficam sobrecarregados. Então, qual que é o problema da gente ter um rol pequeno? No momento em que o juiz determina a perícia, às vezes o processo fica esperando 3, 4 meses, 5 meses só para realizar essa perícia, seja porque o perito que foi nomeado está sobrecarregado ou porque a gente não encontra uma especialidade específica. Por exemplo, às vezes nós temos processos relacionados a dano moral e que precisa de uma avaliação de um psiquiatra para avaliar se aquela pessoa realmente sofreu algum dano ou alguma lesão em relação à sua saúde mental. E às vezes a gente não encontra um especialista, às vezes a gente não encontra um oftalmologista, enfim. Se não encontra, nós ficamos com esse processo parado até encontrar esse especialista, porque a gente depende da perícia para o julgamento.
Então isso afeta demais a rapidez do processo. Quanto maior o número de peritos que tivermos, melhor vai ser essa prestação. Então, para a gente encerrar, doutor, eu queria que o senhor repetisse. O cadastramento está sendo realizado, ele tem algum prazo e como se cadastrar? Os peritos podem se cadastrar a qualquer tempo, não tem um prazo específico definido, um prazo final. A qualquer tempo eles podem recorrer ao tribunal. A gente tem feito essa campanha agora para aumentar o rol de peritos que nós temos e pode ser feito diretamente na CAESC, pelo e-mail caesc@trt23.jus.br, onde ele pode buscar informações, ou no site também, na aba de peritos, tem todas as informações necessárias para esse cadastramento. Juiz Plínio Podolan, auxiliar da presidência do TRT, muito obrigado pelas informações, pela sua participação. E assim a gente termina o programa desta semana, mas você pode revê-lo a qualquer momento acessando a página do TRT na internet e clicando no link Vídeos. O programa também está disponível no YouTube, no endereço que aparece aí na sua tela. Aproveite para curtir o Facebook do TRT, seguir o Tribunal no Twitter e assim ficar por dentro das notícias da Justiça do Trabalho em Mato Grosso. Obrigada e até o próximo programa.